Tá gravando. Embriologia. O que é que a gente precisa saber sobre embriologia para hoje? Veja, o que a gente vai falar sobre embriologia é embriologia, logia, estudo, estudo do embrião. Na verdade, é o estudo do desenvolvimento e formação do embrião. Formação e desenvolvimento do embrião. Só que quando a gente fala em embriologia, o que é que eu vou me ater muito hoje? Principalmente a parte hormonal de desenvolvimento, que aí depois a gente vai passar para as fases, tipos de óvulos, tá? Oligolécito, megalécito, centrolécito e assim vai. Então, veja, quando a gente fala em embriologia, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é ou o que são as substâncias que vão agir no processo embrionário. E aí entram os hormônios. Só que para a gente entender hormônio, a gente vai ter que entender uma coisinha. O que é uma glândula endócrina? Glândula endócrina é aquela que libera sua secreção dentro do vaso sanguíneo. O que é uma glândula exócrina? É aquela que libera sua secreção fora do vaso sanguíneo. Então, eu tenho glândula endócrina, glândula exócrina. Beleza? A glândula endócrina libera a secreção dentro do vaso, exócrina fora do vaso. Ok. Só que quando a gente fala em glândulas endócrinas, João, quem são as glândulas que a gente vai ter que estudar? Não agora em êmbrio como um todo, mas a gente vai estudar lá em sistema endócrino. Eu tenho a tireoide, pineal, tireoide, hipófise, que a hipófise vai se dividir em adenohipófise e neurohipófise, que a gente ainda vai falar de uma hipófise chamada hipófise intermediária, que para a gente não tem funcionalidade, mas para animais que tem mudança de cor tem. Então vamos lá, pineal, hipófise, que aí eu tenho hipófise anterior e posterior, que a gente chama de adenohipófise e neurohipófise, tireoide, tá aqui, paratireoide. Ainda tem uma outra glândula lá em cima que a gente chama de glândula que controla as outras. São duas, hipotálamo e hipófise. Então, hipotálamo. Então, vamos lá? Na ordem. Hipotálamo, hipófise, adenohipófise, neurohipófise, pineal, tireoide, paratireoide. Desce. Pâncreas. Acima do rim, suprarrenal, adrenal ou suprarrenal. Aí tu desce, tu tens as glândulas que a gente chama de glândulas o quê, Juan? Testículo e ovário, são as gonodais, tá? Então tem o testículo e ovário. Então eu tenho hipotálamo, pineal, hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, que é uma glândula mista, tá? Suprarrenal ou adrenal, as gônadas, testículo e ovário. Uma só tem essas glândulas como glândulas endócrinas? Não. Tem órgãos que funcionam como glândula. Por exemplo, o coração produz um hormônio chamado de FAN ou PAN, fator natriurético atrial, que vai regular a taxa de sais minerais no teu corpo. Por exemplo, o teu estômago produz hormônio, que é chamado de gastrina. O teu intestino produz hormônio, que aí a gente chama lá de secretina, colecistoquinina e o peptide inibidor gástrico, que antigamente era chamado de enterogastrona. Então, veja que existem glândulas, órgãos que funcionam como glândulas, tá? Só que aqui a gente vai falar principalmente das glândulas endócrinas do sistema endócrino, tá? E aí vem, ó, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal ou adrenal, pâncreas, que é uma glândula mista ou anfícrina, porque tem duas secreções, tanto a parte endócrina quanto a parte, ovário e o testículo. A gente vai se ater muito agora a isso, ó, ovário, testículo, principalmente ovariana. E aí, a gente entra no processo lá de desenvolvimento, que é aqui eu preciso para poder a gente entender como ocorre a liberação do óvulo. Embriologia não é simplesmente, eu tenho o óvulo, que a gente vai chamar de óvulo, mas é um ovócito secundário. O ovócito secundário foi liberado, vem lá o espermatozoide, fecunda. Ao fecundar, vai formar a célula ovozigoto, que vai sofrer sucessivas clivagens, né, divisões celulares, que aí eu vou ter 2, 4, 8, 16, 32 blastômeros, aí mórula, blástula, gástula, neurula, né? A neurulação, formação do sistema nervoso e tal, enfim. Então, não é só isso em embriologia. Em embriologia é você entender como ocorre lá a liberação do óvulo. Como foi que ocorreu essa liberação do óvulo? Então, eu tenho que falar um pouco sobre a ideia lá de ciclo menstrual, para poder tu entender como ocorre essa liberação do óvulo, para com que esse espermatozoide venha e fecunde esse óvulo. Lembrando que, para que ocorra o processo de fecundação, lá no espermatozoide eu tenho um macrossomo.
né? Acrossomo fica na cabeça do espermatozoide, que é formado lá no complexo de Golgi, que no acrossomo eu tenho acrosina, protease, neuraminidase, hialuronidase, que é a enzima que reage com o ácido hialurônico lá do óvulo, tá? Então, eu tenho que saber todo esse processo para poder chegar no processo de fecundação e entrar em embriologia propriamente dita. Então, aqui, o que é que eu quero? Primeiro, vamos para cá. Tu tens a estrutura ovário, estrutura ovariana, né? No ovário, tu vais ter a atuação de hormônios. Quem são os hormônios que vão atuar na estrutura ovariana? Quem são produzidos e quem vão atuar? Então, vamos lá. Primeiro, a tua hipófise, mais precisamente a tua adenohipófise, vai produzir dois hormônios. Quem são os dois hormônios que a adenohipófise, ó, hipófise, puxei setinha, adenohipófise. A tua adenohipófise produz dois hormônios que vão agir nesse processo lá de ovulação. Um hormônio é chamado de FSH, e o outro é chamado de LH. Vamos dar nomes. FSH, hormônio folículo estimulante. Qual é a função dele, Juan? Estimular o desenvolvimento do folículo ovariano, para que ocorra a liberação do óvulo posteriormente. LH, hormônio luteinizante. Qual a função dele, Juan? Ovulação. É o LH que estimula a liberação do óvulo. Então, vamos lá. Que esse LH engraçado no homem, ele é chamado de ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais, ou células de Leydig, que vai estar lá relacionado com a ideia do espermatozoide, tá? Então, vamos lá. Primeiro, FSH, hormônio folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante. Vamos pelos nomes. Hormônio folículo estimulante e o outro hormônio luteinizante. Ok? E no ovário, quais são os dois hormônios que tu vais precisar? Estrógeno ou estrogênio, que aí, interessante, minha gente. Eu queria só que vocês pesquisassem com um efeito de pesquisa mesmo. Só existe um tipo de estrógeno? Ou estrogênio? Não, tá? Então, tu tens o estrógeno ou estrogênio, certo? E ainda tu tens, quem mais, João? Outro hormônio chamado de progesterona. Então, vamos lá. Eu preciso de 4 hormônios para a gente começar a entender isso, para a gente entrar em êmbrio. FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. Além disso, eu tenho o estrógeno e a progesterona. Estrógeno ou estrogênio, tá? E a progesterona. Ok. Qual é a função de cada um? É isso que a gente vai analisar agora. Olha para cá. Quando a gente fala, aqui eu tenho a estrutura ovariana, aqui eu tenho a tuba uterina, aqui, pronto, seria mais ou menos isso. E aqui eu tenho a região endometrial. Região endometrial. Ok, aqui é a região uterina. E aí vem, ovário. O que é que vai acontecer aqui, Juan? Vamos pegar dois hormônios. Primeiro, um hormônio chamado de estrógeno, outro hormônio chamado de FSH, FSH e LH. Vamos para cá. Primeiro que a gente tem que entender uma coisinha. Qual? Quais são os hormônios produzidos no ovário, Juan? Estrógeno e progesterona. Qual é a função do estrógeno e da progesterona? Esses dois hormônios têm a ver com a estrutura endometrial. A ativação das divisões celulares para tornar esse endométrio mais espesso. Então, eu tenho um estrógeno e a progesterona que agem no endométrio, espessando o endométrio e mantendo o endométrio. Daqui a pouco a gente chega lá. E eu tenho dois hormônios que agem no ovário. Não são produzidos lá, mas vão agir. São produzidos na hipófise, mais precisamente na adenohipófise, mas vão atuar onde? No ovário. Quem são esses hormônios, João? FSH e LH. Qual é a função do FSH? Veja, o FSH, o nome dele é hormônio folículo estimulante. Ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. O que é o folículo? Uma membranazinha que vai está ao redor da estrutura lá do óvulo, vamos chamar de óvulo, mas é o óvulo secundário, que ele vai desenvolvendo. Então, o óvulo é como se ele estivesse agora desenvolvendo. Ele está maturando ali.
Beleza. Então, o FSH estimula o desenvolvimento folículo ovariano. Ele estimula a maturação do folículo ovariano. Ok. Qual é a função do LH? O LH tem função de ovulação. Liberação de quem? Do óvulo. Então, aqui fica melhor da gente entender. Vê se vamos para cá. Quando a gente fala no ciclo menstrual, o ciclo menstrual ele tem aproximadamente 28 dias. Aproximadamente. Quando a gente fala nesse ciclo menstrual, o ciclo menstrual é desde o primeiro dia da tua primeira menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Então, isso dá aproximadamente 28 dias. Quando a gente fala nesse ciclo ovariano, desculpa, menstrual, eu tenho o período pré-ovulatório e o período pós-ovulatório. Como assim, Juan? O período pré-ovulatório? É o período que você ainda não ovulou. E o período pós-ovulatório é o período que você está ovulando, você ovulou, você já ovulou. Vamos lá, vamos entender. Aqui eu vou dividir em características hormonais e aqui eu vou dividir em características lá do endométrio e lá no ovário. Então aqui eu tenho ovário, endométrio, tá? Ó, ovário é toda essa parte aqui. Deixa eu pegar lá a outra. Aqui estrutura ovariana, beleza? Aqui estrutura endometrial e aqui característica hormonal. São os hormônios que vão agir aqui, ó, tanto no ovário quanto no endométrio. Beleza? Tá disso. E aí vem, quando a gente fala ovário, endométrio e os hormônios, FSH, estrógeno, LH e progesterona. O que que vai acontecer? Vamos. Aqui eu tenho a estrutura lá do endométrio, que esse endométrio ele vai espessar ou não, que quando ele espessa justamente o período lá para a célula que foi fecundada fixar. Então vamos entender. Aqui, FSH, hormônio folículo estimulante. O que é que ele faz, Joãozinho? Ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. Veja que o folículo ele está desenvolvendo. E aqui seria o óvulo. Vamos chamar de óvulo, mas é o ovócito secundário. Então, veja que ele não está maduro ainda, maturo o suficiente. Então, ele vai desenvolvendo. Então, aqui é como se fosse uma membrana que fica ao redor dele, que vai desenvolvendo essa estrutura. Perceba que aqui ó, tem essa parte branca. O que é isso? É líquido. Eu vou retendo água aqui também, ele vai crescendo, vai hidratando essa célula, e vai ter um momento que essa estrutura aqui ela vai romper. Quando ela romper, ocorreu a ovulação. Só que aí eu preciso FSH, estimula o desenvolvimento folículo ovariano. E o LH, Juan, estimula a ovulação. Então, é nesse momento aqui que tu ovulou. Ah, Juan, então o hormônio que realiza a ovulação em mim é o LH? Sim. O hormônio que estimula o desenvolvimento do folículo ovariano é o FSH? Sim. Então, o FSH estimula o desenvolvimento, o LH estimula a ovulação. Perceba que o LH, ó, após a taxa de LH muito alta, depois ó, eu tenho um período pós-ovulatório. Por quê? Porque é o LH que faz a ovulação, tá? Mas aí eu preciso desse momento. Endométrio. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, quinto dia. Então, Juan, então quer dizer que quando a gente fala nessa estimativa, a gente vai dizer assim, quantos dias a mulher passa menstruada? Depende de mulher a mulher, depende da característica do organismo, características hormonais. Mas aqui, esse caso aqui, a gente botou aproximadamente 5 dias. Então, o primeiro dia da menstruação, o segundo dia da menstruação, terceiro, quarto, quinto dia da menstruação. Então, você está tendo um fluxo sanguíneo. Sexto dia, ou seja, esse é o primeiro dia após a menstruação. Sexto dia. Beleza. Nesse sexto dia aqui, ó, perceba que no período menstrual você está se preparando para ovular. Você não ovulou ainda. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Veja que o endométrio está espessando. Ó. Essa camada de tecido aqui, ó, que descamou, quando ela descamou, como ela tem vaso sanguíneo, perdeu-se esse fluxo de sangue que eu tinha ali, ocorreu um fluxo que a gente chama de menstruação. Então, aqui eu tenho tecido vascular. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai espessando. Ok. Quando esse tecido ele vai espessando, ele vai aumentando a espessura e ele vai também tendo lá os vasos para nutrir essas células. Ok. Então, o LH ovula, mas esse endométrio aqui não é FSH-LH, é estrógeno e progesterona. Aí eu preciso da ajuda de vocês na segunda etapa. Qual é a função do estrógeno? O estrógeno tem a ver com tornar o endométrio espesso. Ele faz o desenvolvimento da estrutura o quê? Endometrial. Então, o estrógeno
faz com que o endométrio comece a desenvolver. Ah, fique mais espesso. Ok. Então, o endométrio vai ficando espesso, ficando espesso. Opa, olha para cá, ó. Aqui é a metade do ciclo. Olha para cima. LH. É nesse período aqui que ocorre a ovulação. Daqui a pouco eu chego aqui nesses dias, tá? Então, o estrógeno torna o endométrio espesso, faz com que o endométrio fique espesso. E qual é a função da progesterona, Juan? Manter o endométrio espesso. O estrógeno tornou o endométrio espesso, a progesterona vai manter esse endométrio espesso. Por que, Juanzinho? Vamos lá. Imagine que ocorreu a fecundação, ocorreu o ato sexual, nesse ato sexual, o espermatozoide passou por todas aquelas dificuldades lá, passa pelo canal da uretra, que tem pH ácido, alguns morrem. Passa pelo canal vaginal, que tem pH ácido, alguns morrem. Chega a tuba, aí agora ele vai para um lado, vai para o outro. Imagina que você ovulou deste lado, então que vier para cá vai morrer. Mano, porque nem todos os espermatozoides morrem? Lembra que o homem tem uma glândula chamada de próstata. A próstata produz um líquido prostático, que tem pH o quê? Básico, por causa dos íons bicarbonato. Então, nem todo espermatozoide morre no canal da uretra. Nem todos os espermatozoides morrem no canal vaginal. Agora, alguns morrem por conta da acidez. Por que nem todos morrem? Por conta justamente dos íons bicarbonato lá produzidos aonde? Na próstata, tá? Aí, produzidos e compondo o que a gente chama de líquido prostático. Beleza. Então, o espermatozoide vem e fecundou. Fecundou. Quando ele fecunda, a célula vai deslizar e vai fixar no endométrio, que a gente vai chamar de nidação. Fixação, a implantação, tá? Ok, Juan. Só que para que isso ocorra, eu preciso desse processo. Então, o que é que acontece? O estrógeno torna aquele endométrio espesso, a progesterona mantém. Juan, ocorreu a fecundação. Beleza, a célula vai fixar no endométrio. Quando essa célula fixar no endométrio, eu preciso, olha para cá agora, eu preciso que a taxa de progesterona mantenha-se o quê? Alta. Juan, para manter a taxa de progesterona alta, por que, Juan? Porque a progesterona vai manter quem? O endométrio. E aí vem a pergunta: quem vai estimular a maior produção de progesterona? O corpo lúteo ou o corpo amarelo? O corpo lúteo ou o corpo amarelo faz com que eu aumente a concentração de progesterona, para essa progesterona manter o endométrio o quê? Espesso. Então veja que o endométrio precisa manter esse espesso. Para manter espesso, eu preciso de progesterona. Então o corpo lúteo, ou corpo amarelo, que é justamente a característica de cicatriz aqui, ó. Esse corpo lúteo faz com que aumente a concentração de progesterona para a progesterona manter quem? O endométrio. Imagina que não houve o ato sexual, ou houve o ato sexual, mas não houve fecundação. Se não houve fecundação, o que acontece com a taxa de progesterona? Ela cai. Se a taxa de progesterona cai, o que acontece com o corpo lúteo? Ele regride. Veja que o corpo lúteo ele vai regredir, porque não ocorreu a fecundação. Se o corpo lúteo regride, progesterona cai. Se progesterona cai, o que acontece com o endométrio? Descama. Se o endométrio descamou, ocorreu a menstruação. E veja que coisa interessante. A regressão desse corpo lúteo vai formar o que a gente chama de corpo de albicans. Esse corpo álbicas é justamente a regressão do corpo lúteo, fazendo com que a taxa de progesterona caia, fazendo com que ocorra um processo de menstruação. Não entrei nos dias ainda, vou entrar nesses dias. Aqui tem perguntinha. Tá, vou falar das duas. A pergunta foi: mulheres com ovário policístico têm desregulação hormonal? Sim, elas podem ter variações hormonais. E essas variações hormonais vão atuar até na ideia lá do ciclo menstrual dela. Sim, vou falar disso um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Então vamos para cá. Vê. O corpo lúteo e o corpo amarelo é a região onde o óvulo vai desenvolver lá na estrutura ovariana. Aqui, ó. Aqui eu tenho o óvulo, ele vai sendo maturado. Lembra que você tem, vamos chamar de óvulo, mas é o ovócito secundário. O ovócito ele precisa desenvolver. Lembra que ele foi produzido na fase embrionária, ele vai ser maturado agora. Então, para ele desenvolver, ele maturar, ele precisa de um conjunto de células ao redor dele que faz essa maturação. Então, como se tivesse uma estrutura membranar aqui, ó. Membrana, um folículo. Então, a partir daqui, esse óvulo, que é esse coisinha vermelhinho, ele vai desenvolvendo.
quando o folículo estiver no máximo de desenvolvimento, que aí eu tenho uma taxa de água, eu vou hidratar essa célula, eu vou ativá-la enzimaticamente, a célula, ou seja, o óvulo vai ser liberado, o ovócito vai ser liberado. Quando ele for liberado, forma uma cicatriz. Essa cicatrícula aqui, essa região onde ocorreu, ele estava ali, ó. Quando ele saiu, ficou isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo lúteo e o corpo amarelo. É nessa região aqui que vai haver estímulo para a produção de quem? Progesterona. E a taxa de progesterona vai manter-se o quê? Alta para manter endométrio. Beleza. Só que aí vem uma outra pergunta, que é muito massa. Juan, imagine agora que a mulher ocorreu a célula fixou no endométrio. Beleza. Quando essa célula fixa no endométrio, eu vou precisar manter a progesterona. Vai formar lá a estrutura placentária. Eu vou precisar manter a progesterona. Quem é que vai fazer isso? Aí entra a parte, para mim, massa. Existe um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica, né, que aí o beta-HCG, qual é a função do beta-HCG, irmão? O beta-HCG tem função também de manter progesterona. Se eu mantenho progesterona, eu mantenho endométrio. Aí vem uma perguntinha. O beta-HCG, a concentração, quando ele começa a aumentar, está sendo produzido por quem? Pela mãe ou pelo feto? A produção para manter progesterona vai ser por quem? Pelo desenvolvimento da célula fixada lá no endométrio. Então, quando a gente fala lá o feto, as células vão produzir beta-HCG para manter progesterona, para manter o endométrio espesso. Por quê? Se progesterona cai, endométrio descama, pode ocorrer uma regressão, pode ocorrer um aborto, tá? Então, o beta-HCG, ele vai ser, a função dele é essa, que é esse beta-HCG que vocês vão diagnosticar quando faz exame de quê? De sangue ou de urina, para saber se está o quê? Grávida. Então, perceba que tem a ver com o desenvolvimento da célula fixada no endométrio. Ou seja, tem a ver com o desenvolvimento do embrião. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho FSH, LH, estímulo o desenvolvimento Ô, folículo, estimula a ovulação. Rapidinho, Pedro. Aí libera o óvulo vai ser liberado, o endométrio para manter e tornar-se espesso, tornar estrógeno, manter progesterona. Diz, Pedrão. Juan, por que a progesterona não consegue se manter sozinha? Ela simplesmente não consegue se manter sozinha, é isso? Ou tem Veja, alguma explicação? veja, o que é que acontece? Tu concordas comigo que o endométrio ele precisa ficar espesso cada vez mais? Sim. E tu concorda comigo que o corpo lúteo é uma estrutura como se fosse de cicatrícula? Então, o que acontece? Esse corpo lúteo ele poderia regredir. Então, para ele não... Se ele tiver uma menor concentração de progesterona pela regressão do corpo lúteo, o que é que eu vou precisar? Do beta-HCG. Aí o beta-HCG, intuitivamente, ele faz isso. Mantém corpo lúteo, que faz com que a taxa de progesterona mantenha-se o quê? Alta. Se a taxa de progesterona está alta, eu consigo fazer com que esse endométrio fique espesso durante um intervalo de tempo de meses. Veja que eu preciso manter ele espesso durante meses, não é um mês só. Então, eu preciso de atuações hormonais para manter a progesterona alta, para manter estrógeno o quê? Para manter o endométrio sempre o quê? Espesso. Porque se a progesterona cai, endométrio diminui de volume, endométrio diminui de volume, descama. Descamando poderia ocorrer o quê? Um aborto. Lembra que isso aqui é vascular, né? Isso aqui é vascularizado, então ocorre nutrição para essa célula. Quem é essa célula? Posteriormente vai formar quem? O embrião. Dá para entender isso? Sim, sim, entendi. Obrigado. Agora, vamos para essa parte aqui de baixo, ó. A parte dos dias do ciclo menstrual, do primeiro dia ao 28º dia. Então, veja que eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Nesse período aqui, Juan, o que é que eu estou? Menstruada. Então, nesse período aqui, você está menstruada, você está tendo um fluxo sanguíneo. Beleza. Mas se eu tiver um ato sexual nesse momento aqui, a probabilidade de engravidar muito baixa. Por quê, Juan? Porque o endométrio descamou, você está no período pré-ovulatório. Se é pré-ovulatório, você ainda vai ovular. Por isso que eu digo muito baixo, mas é praticamente o quê? Zero. Porque você não ovulou ainda. Você tem uma descamação, tem um fluxo sanguíneo, em um sentido, você descamou o endométrio, então a célula não tem onde grudar, e ainda por cima tu não ovulou. Agora, primeiro dia após a menstruação, tu já ovulou? Não. Se você não ovulou, a possibilidade de você engravidar aqui também é muito baixa, praticamente zero, zero. Agora, o que que acontece?
Por que tu não diz 0, Juan? Porque eu estou falando de característica corporal. Mas aqui, ó, você ainda está no período pré-ovulatório. Lembrando que se você tiver um ciclo menstrual, como é que eu posso dizer? Sequencial, tá? E não oscilante. E aí vem, primeiro dia após a menstruação, segundo, terceiro, quarto, então sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia, 11º, 12º. Veja que aqui já é um período próximo à ovulação. Aí vem uma pergunta que eu sempre faço em sala. Imagine que a mulher, ela teve um ato sexual aqui, ó. No 13º. Vamos botar aqui, no 14º dia. A mulher teve um ato sexual no 14º dia, ou no 13º. Beleza? Qual a probabilidade dessa mulher engravidar agora? Vamos olhar pela imagem, tá? Por esse ciclo aqui, é um ciclo fixo. Ela vai ter um ato sexual no 13º dia. Qual a probabilidade dela engravidar agora? 0. Para esse ciclo aqui, constante, 0. Agora vem a segunda pergunta. Qual a probabilidade dela engravidar? Perceba que não é a mesma pergunta. Eu disse uma agora e outra engravidar. Por quê? Veja, quando ocorreu o ato sexual, o espermatozoide passou e foi para a tuba. Alguns espermatozoides morreram, outros sobreviveram. Aí tu vai ter que lembrar. Se a mulher teve um ato sexual no 13º, 14º dia, vamos pegar o 14º, ela vai ovular amanhã. Imagina que o 14º é hoje, segunda-feira. Ela vai ovular na terça-feira. Se ela vai ovular, Juan, na terça-feira, o espermatozoide ainda pode estar vivo lá na região? Pode. Então ela pode engravidar? Pode. Mesmo tendo tido um ato sexual no dia anterior. Ah, Juan, então existe possibilidade dela engravidar? Sim. Então, quando a gente fala 13º, 14º dia, isso é o período pré-ovulatório, mas é o período já, que a gente chama de período fértil da mulher, porque ela já ovulou, e existe a possibilidade do espermatozoide fecundar quem? O óvulo. Agora, Juan, 15º, 16º, 17º, 8º, 9º, 20º dia, aqui é o período pós-ovulatório, que é um período fértil. O período fértil tem isso aqui, tudinho, tá? Período fértil, o que acontece? Ela está fértil por quê? Porque ocorreu a liberação do óvulo, ou está prestes a liberar o óvulo, e esse óvulo para ser fecundado por quem? Pelo espermatozoide. Ok. Juan, ocorreu a liberação do óvulo. O óvulo foi lá, está deslizando na estrutura. Deslizando, deslizando. Não veio o espermatozoide, não fecundou, o óvulo foi liberado. Se o óvulo foi liberado, agora o período pós-ovulatório, o que vai acontecer? 20º, 1º, 2º, 3º, 4º. Aqui o endométrio, ele está vascularizado, mas ele já está começando a sofrer quase um processo de escamação. Ele vai ter que sofrer um processo de renovação celular. O que vai acontecer aqui? Ó? A taxa de progesterona começa a cair. Quando a taxa de progesterona começa a cair, o que acontece com o endométrio? Ele vai começar a ter uma descamação. Só que vai ter um momento que eu chego no tecido vascular. Ó. Quando eu chego no tecido vascular, a taxa de progesterona caiu e você menstruou. Ocorreu a liberação de fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a taxa de progesterona caiu. Mas aí vem uma outra pergunta. Imagine que a mulher, ela poliovulou. Se ela poliovulou, ela liberou quantos óvulos? Mais de um. Se ela liberou mais de um óvulo, cada óvulo desse pode ser fecundado por um espermatozoide diferente? Sim. Eu poderia dizer que ela pode ter, veja que ela poliovulou e liberou 2 óvulos, vou botar dois óvulos. Então, um espermatozoide fecunda esse óvulo, outro espermatozoide fecunda esse óvulo. O que é que eu tenho? Gêmeos. Gêmeos dizigóticos, né? Gêmeos de placenta diferente. Ok. Eu poderia ter gêmeos dizigóticos de pais diferentes? Poderia. Por exemplo, ela teve um ato sexual, ovulou, liberou o óvulo, o espermatozoide foi e fecundou. Depois ela teve um ato sexual com uma outra pessoa. Outro espermatozoide pode fecundar o outro óvulo que não foi fecundado. Ou então ela ovulou, liberou um óvulo, posteriormente ela vai liberar o outro. E aí pode ser fecundado? Pode, por outro espermatozoide. Então, se ele vai ser fecundado por outro espermatozoide, se for um espermatozoide de um outro homem, então eu vou ter gêmeos de pais o quê? Diferentes. Tá? Gêmeos dizigóticos de pais diferentes. Tranquilo? Agora, outra coisa que eu preciso. Tu percebeu que quando a taxa de progesterona está alta, pico máximo de progesterona, quem são os hormônios que vão estar baixos? Ó? O amarelinho e o roxinho. Tá aqui, ó, bem baixinho. Ó.
Quem são esses dois hormônios? FSH e LH. Quando progesterona está alta, FSH e LH vai estar baixo. Por quê, Ronzinho? Quando progesterona estiver alta, FSH e LH vai cair. Quando FSH e LH cai, implica dizer que a mulher não vai ovular de novo. É uma característica massa, vê. Imagina que tu tá grávida. Beleza. Então imagina que tu estás com 1 mês de gravidez, 2 meses de gravidez. Tu vai ovular de novo? Se tu ovular de novo, tu vai ter uma criança desenvolvendo, um feto desenvolvendo 2 meses e agora foi fecundado outro óvulo. Quando eles fizer 3, isso aqui tem 1. Quando eles fizer 4, isso aqui tem 2. 5, isso aqui tem 3. Aí imagina que tu ovulou de novo, então vai ter outro aqui. Então daqui a pouco você vai ter vários embriões desenvolvendo. Então o que é que a natureza fez? Fez o que a gente chama de feedback negativo. Quando a taxa de progesterona estiver alta, a taxa de FSH-LH vai estar o quê? Baixo. Porque a progesterona vai inibir FSH-LH para impedir com que essa mulher ovule novamente. Ela não libere novamente o quê? O óvulo. Outro óvulo, na verdade. Tá? Ô tio, licença. Diz, amor. Mas não tem, tipo, algumas exceções de mulheres que menstruam durante a gravidez? Beleza. O que é que acontece, vê? Não é interessante que ela menstrue, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez. Mas o que é que pode acontecer? Ela pode estar tendo uma oscilação de progesterona. Então, se ela tem uma oscilação de progesterona, a gente não chama de menstruação, mas é o mesmo princípio, porque não deveria estar acontecendo, mas é um corrimento sanguíneo. Então, o que é que está acontecendo? A taxa de progesterona pode oscilar. Se eu tenho uma oscilação na taxa de progesterona e estrógeno, o que é que vai acontecer? Eu posso ter uma perda de fluxo o quê? Sanguíneo. E aí, é interessante que ela procure o ginecologista, ela procure por quê? Principalmente pela ideia de, eu estou tendo agora uma descamação mínima do endométrio, ou se for muita, pode ocorrer um aborto, e aí eu tenho que tomar medicações à base de progesterona e estrógeno para manter a taxa de progesterona alta, para impedir com que esse endométrio descame. Porque se ele descamar, ficar descamando, isso pode ocorrer um aborto. Então essa gravidez é uma gravidez de quê? De risco. Eu tenho que manter via hormonalmente ela para manter essa progesterona alta para que não ocorra a descamação. Entendi, obrigada. Deixa eu ver, teve aqui. Já falei. Alguém levantou a mãozinha. Quem foi? Pedro, diz Pedro. Juan, isso que tu tá falando é anidação, porque às vezes ocorre de confundirem também menstruação no período de gravidez, no começo, com anidação, não é? Veja, vamos lá. Quando você me diz nidação, é a fixação do endométrio, né? A fixação da célula no endométrio, tá? Porque se a gente for puxar um pouquinho antes, eu vou ter assim, ó, cariogamia e anfinixia. Cariogamia é a junção dos dois núcleos, anfinixia é a junção do material genético. Aí ocorreu a cariogamia e anfinixia, a célula vai deslizar, vai fixar no endométrio, que a gente chama justamente de nidação. Aí pode haver um fluxo mínimo de fluxo sanguíneo, sim. Mas a pergunta dela foi: existem mulheres que, quando estão grávidas, elas têm um fluxo sanguíneo, perda de fluxo sanguíneo. Essa perda de fluxo sanguíneo pode ser a fixação da célula na estrutura endometrial? Sim. Mas se essa perda for grande, eu não posso deixar com que essa perda fique durante um intervalo de tempo longo, por exemplo, os 3 primeiros meses, ela tendo esse fluxo sanguíneo perdido. Porque se ela perde esse fluxo sanguíneo e for em grande concentração, eu posso descamar o endométrio pode descamar, essa célula pode ser perdida. Aí pode ocorrer o que a gente chama de o quê? Um aborto. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Massa. Ô, Juan, Oi, diz Nath. quando ela engravida, ela não sabe que está grávida e ela continua tomando o anticoncepcional. O anticoncepcional, nesse caso, vai ser abortivo ou não? Vê, vamos lá. Então, imagine que a mulher está tomando o anticoncepcional, só que qual é a função do anticoncepcional? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu botar. Qual é a função do anticoncepcional? Primeiro, o anticoncepcional, ele impede com que você ovule, né? Tem alguns anticoncepcionais, e tem até uma questão do Enem, que ele fala tomar o anticoncepcional intermitentemente. Além de impedir com que você ovule, ele vai impedir com que você menstrue, porque você está tomando intermitentemente, a concentração do hormônio está alta,
então vai manter progesterona alta, não descama endométrio, o endométrio permanece. Mas vamos lá. Quando você toma anticoncepcional, qual é a função do anticoncepcional? O anticoncepcional ele impede com que você ovule. E aí tem uma coisa interessante que é assim, ó. O anticoncepcional, vamos imaginar lá aquela cartelinha, beleza? A cartelinha do anticoncepcional, que eu tenho 28 comprimidos, né? 28 droguinhas ali dentro. Comprimido, a droga em si eu tenho a droga sintética. O que é que vai acontecer? Quando você toma aquele comprimido, cada comprimido daquele não tem a mesma concentração hormonal não, tá? A concentração dos hormônios, elas oscilam de acordo com cada comprimido daquele. Tem comprimido que é só um placebo, que é justamente eu tenho agora carboidrato, uma taxa de amido maior, e aí tu toma para quê, Juan? Porque quando a concentração do amido está maior, implica dizer que a concentração de progesterona sintética está menor. Então, se a progesterona está menor, o que é que vai acontecer? O endométrio vai descamar, quando o endométrio descama, e aí você vai ter o fluxo sanguíneo. Quando tu voltar a tomar a droga de novo, a taxa de progesterona vai estar alta. Quando o teu corpo tentar ovular, ele não ovula. Por quê? Porque a progesterona está alta, a progesterona inibe FSH e LH. Então, o anticoncepcional, ele vai impedir com que você o quê? Você ovule, tá? E aí, dependendo do anticoncepcional e a forma que você tome, ele também vai impedir com que você menstrue. Então, o anticoncepcional, ele impede a ovulação. Então, se tu estás tomando o anticoncepcional e esse anticoncepcional vai fazer com que o endométrio, a taxa de progesterona mantenha-se alta, então, na prática, eu vou manter isso. Só que tem uma bronca. Eu também tenho o que a gente chama de feedback negativo. Ali eu não só tenho a progesterona, ali eu tenho outras drogas. Então, isso poderia causar uma alteração? Sim, mas essa alteração é menos mal quando comparada se eu tivesse uma descamação total da estrutura endometriana. Mas, na prática, o anticoncepcional, para a gente, ele impede com que você ovule, tá? E aí, se tomar intermitentemente, menstrue. Diz, Bruno. Débora fez uma pergunta aqui. Juan, o FSH e LH ficarem altos e constantes, o que acontece? Tá. Se eu tiver o FSH e o LH alto constantemente, implica dizer que tu tá estimulando o folículo ovariano e ovulando, estimulando o folículo ovariano e ovulando. Então, na verdade, você poderia ter uma poliovulação aí. Você poderia ter a liberação de mais de um óvulo, porque os hormônios estão desregulados. E isso vai causar uma desregulação do teu ciclo menstrual, tá? Por quê? Vamos entender. Se FSH e LH está alto, ou eu estou tendo a desregulação lá na hipófise, fazendo com que FSH e LH seja produzido, ou eu estou tendo a desregulação que pode ser ovariana. Por quê? Se FSH e LH está alto e sempre alto, implica dizer que eu posso estar tendo a desregulação de progesterona. Por quê? A progesterona alta não inibe FSH e LH, então imagine que a progesterona está baixa e FSH e LH. Então eu posso estar tendo a desregulação via ovariana, via lá a progesterona, ou eu posso estar tendo uma desregulação via estrutura o quê? Via estrutura hipófise, adenohipófise, fazendo com que cause uma desregulação de FSH e LH. E aí a gente vai ter que analisar o que é que está gerando essa parte de desregulação desses hormônios. Tá. O ovário policístico, o que acontece? Quando a gente tem um ovário policístico, no ovário policístico eu vou formar vários pólipos, isso pode causar uma desregulação, porque é a estrutura ovariana, pode causar uma desregulação no teu ciclo menstrual, tá? Pode fazer com que cause alteração da taxa de progesterona. Por isso que é uma coisa interessante. Quando você tem um ovário policístico, uma das formas de você controlar a ideia do teu ciclo menstrual é o uso de quê? Anticoncepcional. Justamente para quê, Juan? Esse anticoncepcional, ele vai fazer com que eu consiga manter uma concentração de progesterona do intervalo de tempo para que ocorra a regulação do meu ciclo quê? Menstrual. Agora, não confunda ovário policístico quando a gente fala lá de endometriose, tá? Endometriose é a descamação do endométrio, só que ao invés dele descamar nesse sentido, ele pode ter um retorno de fluxo sanguíneo e ele pode descamar, voltar pela tuba e descamar um pouco na região abdominal. Quando eu tenho fluxo de sangue ali naquela região abdominal, isso vai gerar dor, porque meu corpo vai achar aquilo ali como um corpo estranho. Então, ele vai produzir anticorpos e tal, isso gera muita dor. Por isso que quem tem endometriose tem desregulação do ciclo, pode ter desregulação do ciclo menstrual, terá, né?
geralmente tem essa desregulação, e ainda por cima sente muitas dores na região abdominal, justamente por causa de um retorno de fluxo sanguíneo. Essa ideia de métodos contraceptivos, tá? DIU, todo esse processo a gente vai falar um pouquinho lá em sistema reprodutor, porque senão a gente não sai e fica só nessa partezinha. Juan, a cartela do anticoncepcional de uso contínuo também tem comprimido. Veja, tem diferença de concentrações de hormônios, tem. Mas aí o que acontece? Eu preciso manter a concentração de progesterona alta. Então, ele tem uma desregulação hormonal, uma diferença de concentração, essa é a palavra correta. Uma diferença de concentração hormonal, mas eu tenho o hormônio praticamente que constante. Por quê? Porque eu preciso manter progesterona sempre constante. A gente diz alto, mas é sempre constante, impedindo com que o endométrio o quê? Descame, tá? Ela perguntou o anticoncepcional de uso contínuo. Então, eu tenho a concentração do hormônio progesterona para manter sempre essa concentração para impedir com que o endométrio descame. Massa? Aí, no final de tudo, se a mulher usar o anticoncepcional enquanto ela estiver grávida e não saber, vai ser abortiva ou não vai ser abortiva? Veja, depende muito da concentração do hormônio. É por isso que eu vou falar disso, deixa eu chegar em sistema reprodutor, que aí eu vou ter que falar bem direitinho disso, que eu vou falar o anticoncepcional agindo como um todo no sistema, tá? Mas na prática, dependendo da concentração, não é que ele é abortivo, mas ele pode causar desregulação da taxa de progesterona. Aí, causando desregulação da taxa de progesterona, pode causar uma desregulação via feedback negativo, porque a progesterona, a alta concentração dela, alta concentração de hormônios causa feedback negativo ou feedback positivo, que a gente vai estudar isso ainda. Beleza, obrigada. Deixa eu voltar para cá. E aí o estrógeno, a atuação do estrógeno ou estrogênio, tá? E aqui é uma questão bem simplesinha do Enem. Ele fala assim: os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desses interesses está relacionada ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem na espécie humana. Veja que ele falou de gêmeos monozigóticos ou idênticos. Aí, o mecanismo que está associado à formação de indivíduos citados é, veja, se é monozigótico, eu tenho um espermatozoide, deixa eu botar o óvulo aqui, um óvulo e um espermatozoide. Esse óvulo vai ser fecundado por esse espermatozoide e vai formar uma célula O2N, célula ovozigoto. Essa célula aqui vai se dividir. Quando essa célula se dividir, eu vou formar duas células idênticas à que eu tinha antes. Também o quê? 2N. Também o quê? Diploides. Eita, então eu vou formar também duas células 2N, duas células diploides. Então veja aqui, de um mesmo processo de fecundação, eu formo uma célula 2N, que essa célula 2N se divide em duas, formando também duas células 2N. O que foi que aconteceu aqui? Um processo de fecundação e depois divisão por mitose. Opa, isso aqui são gêmeos? São gêmeos de mesma placenta, os gêmeos monozigóticos. Lembra, gêmeos monozigóticos têm que ser do mesmo sexo, já que os dois vieram do mesmo espermatozoide e o mesmo óvulo, tá? Ó, o mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados, do feto, tá, Caguta? Divisão do embrião em dois grupos celulares independentes, fecundação de um óvulo por dois espermatozoides, lembra? Se um óvulo é fecundado por dois espermatozoides, isso aqui ocorre uma triploidia. Triploidia na espécie humana não existe vida, tá? A ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero? Não. Fecundação simultânea tem um espermatozoide e um óvulo, espermatozoide e óvulo. Fertilização suscetível de dois óvulos com apenas um espermatozoide? Não. E aí, qual a resposta? Letra B, lógico. Divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. Veja que eu vou dividir essa célula ovozigoto. Ó. Divisão da célula ovozigoto em duas. Ó, em dois grupos celulares independentes. Veja que ele bota aqui divisão do feto em gestação. Feto.
Vou dividir lá a célula embrionária. Essa célula embrionária se divide em duas, sofreu mitose, se dividiu, tenho duas células idênticas a que eu tinha antes. Massa? Deu para entender, minha gente, essa questão? Diz, Pedro. Ô, professor, mas assim, eu não entendi o seguinte, como é que Certo. qual é a diferença entre a divisão da célula, a divisão normal, que significa que ela vai começar a, a divisão normal até se tornar um feto, Certo. e para a divisão para se tornar. Ah, tá. Deu para Vamos entender lá. o que Deu. A diferença é essa aqui, ó. Imagina essa célula aqui. Célula 2N, beleza? Ok? Aqui, imagina isso aqui, ó, uma célula 2N. Aí imagina que aqui eu vou ter divisão que a gente vai chamar de clivagem. Aí eu vou formar várias outras células 2N. Mas tu percebeu que é dentro dessa mesma estrutura eu estou formando várias outras que a gente chama de blastômero? Ah, entendi. Ela está se dividindo Uhum. interna aqui, ó. Essa aqui não. Eu dividi em duas células separadas. Eu separei a célula. Quando eu separo a célula, eu vou ter duas células separadas, 2N. Aqui eu estou dividindo a célula, formando vários blastômeros, mas dentro dela mesmo. Aqui não. Eu dividi a célula em duas. Eu separei a célula em duas. Aí quem faz isso? Aí aqui entra todo um processo fator hormonal, que estimula, fator genético, e esse fator genético vai estimular a divisão dessa célula. Lembra que quem comanda a célula é o núcleo. Se quem comanda a célula é o núcleo, quem está relacionado com isso é o DNA. Está relacionado ao DNA, está relacionado com cromossomo. Beleza? Dá para entender isso direitinho? Beleza, entendi sim. Entendeu? Sim. E aí, a gente entra no comecinho de êmbrio, que é a ideia do encontro dos gametas. Primeiro, vamos lá. Eu tenho ele, ou espermatozoide, ou eles, né, que é uma tuia. E aí, o espermatozoide, eu tenho um núcleo, eu tenho um flagelo, né, formado lá, que a gente diz que é pelo centríolo, né, que a gente sabe que é o citoesqueleto, mas para efeito de questão de centríolo. Aqui eu tenho a peça intermediária, aqui eu tenho lá as mitocôndrias, que aí no espermatozoide, lembra que no sêmen humano eu tenho a frutose, que é o carboidrato que gera energia para as mitocôndrias gerar energia para gerar a movimentação do flagelo. Aqui eu tenho o núcleo, né? Aí no acrossomo eu tenho acrosina, neuraminidase, protease, tá? E aqui eu tenho a estrutura do óvulo. No óvulo eu tenho a coroa radiada, a zona pelúcida, envoltório gelatinoso, e é nessa região que eu vou encontrar um carboidrato chamado de ácido hialurônico, né? Que a hialuronidase, ela vai fazer com que ocorra uma reação lá na parede de estrutura do óvulo, reagindo com ácido hialurônico. Fazendo essa reação com ácido hialurônico para que ocorra o quê, Juan? A quebra dessa proteção desse envoltório gelatinoso para o espermatozoide fixar aqui, ó. O que é isso, Juan? Um receptor de membrana, uma proteína. Então, ele fixa nesse receptor de membrana para o núcleo do óvulo entrar para que ocorra a fecundação com o núcleo do espermatozoide. Ou seja, ocorra a cariogamia, ocorra a anfinixia. Aí, junto o material do espermatozoide com o do óvulo. E agora eu vou ter uma célula, o que aqui, minha gente? Uma célula 2N. E não uma célula N como era antes. Lembra que aqui é N, aqui é N e aqui é 2N. Ocorreu a cariogamia. Carion é núcleo, gamia, gamos, união. União dos dois núcleos. Só que aí vem uma coisa interessante. Juan, quando tu fala nisso, ó, tu tens hialuronidase e protease. Ok, protease para ajudar na fixação lá no receptor de membrana do óvulo e hialuronidase para reagir com ácido hialurônico aqui, para que ocorra a quebra lá da proteção para que o espermatozoide fecunde. Beleza. Aí vem uma pergunta. Juan, quantos espermatozoides entram no óvulo? E somente um. E se entrar dois? Se entrar dois, a célula é 3N. Se é 3N, não existe vida para a espécie humana. Para que eu tenha essa seleção de apenas entrar um, o que é que eu tenho? Lembra a crosina, neuraminidase. Eu tenho bomba de cálcio. Junto vai agir lá com bomba de sódio e potássio para a polaridade da membrana plasmática. E eu tenho os lisossomos. O que é que acontece? Quando ocorre a fecundação, vai ocorrer uma alteração na bomba lá de cálcio, que vai fazer com que cause uma alteração na bomba de sódio e potássio e mude a polaridade da membrana, impedindo que o espermatozoide não seja mais atraído pelo óvulo. Segundo, os lisossomos digerem, vamos fazer o processo de digestão aqui, ó, desses receptores de membrana.
Se eles vão fazer o processo de quebra desse receptor de membrana, não tem como o espermatozoide fixar no óvulo. Então, isso faz com que apenas um espermatozoide fixe aonde? No óvulo. Se apenas um espermatozoide fixa no óvulo, eu garanto que essa célula formada será uma célula o quê? 2N. Lembra que pode ocorrer erros genéticos, tá? Erro genético como, Juan? Ao invés dessa célula ter 46 cromossomos, ela tem 45. Um erro, mas em termos de número de cromossomo. Tranquilo? Tranquilo até aí, minha gente? Belezinha? Rapidinho, prof. Diga. Como é o nome daquele negocinho que tu falou que é pra juntar? Neurocodignidade, sei lá. Neuraminidase. Isso. É. Ele serve pra quê? Tipo, Pronto, vou ele chegar nela. ajuda na fixação, digamos assim? Não, vamos lá. A neuraminidase. Tu lembra que eu já comentei essa neuraminidase em algum momento? Estou escutando muito ela. Porque vocês estão em casa. Por conta de quem? O vírus. Que vírus? Coronavírus. Lembra que os vírus... Lembra que a gente fala assim, o influenza, o vírus influenza, o vírus da gripe, ele tem uma proteína chamada N e H, aquele H1N1, H5N1, H2N2. Hein? Esse H é de hemaglutinina e o N é de neuraminidase. Hemaglutinina e neuraminidase são duas proteínas que ajudam o vírus a fixar na célula e ajudam o vírus a sair da célula. Como assim, Juan? O vírus, para ele fixar, parasitar a célula, depois que ele parasita, ele sai para parasitar uma outra célula. Então, eu tenho duas proteínas, dois que a gente chama receptores, H e N, hemaglutinina e neuraminidase. A gente fala da neuraminidase aqui, ó. Essa neuraminidase facilita com que o vírus fixe junto com a protease, que está aqui, ó, protease. Essa neuraminidase, junto com as proteases, faz com que auxilie com que o espermatozoide fixe aonde? No óvulo. Se o espermatozoide fixa no óvulo, quando ele fixa, pronto, ele grudou. Imagina que aqui está a minha mão, ele grudou. Pronto, grudou. Quando ele gruda, o material genético, ó, o espermatozoide, penetra no óvulo para que ocorra o processo de quê? Fecundação. Então, a acrosina e neuraminidase, a neuraminidase e a protease, que a acrosina é uma protease, as proteases fazem com que auxilie o vírus, o espermatozoide a fixar onde? Na célula. Beleza? Já a hialuronidase é para reagir com o ácido hialurônico do óvulo, tá? Desprotegê-lo, porque o ácido hialurônico é um polissacarídeo, né? Repete rapidinho. A hialuronidase vai fazer o quê? A hialuronidase vai fazer com que ocorra a reação química com o ácido hialurônico. Sim. O hialurônico é um carboidrato que está lá no óvulo, lá no envoltório gelatinoso. A protease, a acrosina e neuraminidase também são... Porque eu tenho mais de uma enzima, né, lá no acrossoma. A gente só fala de uma, que é a hialuronidase, mas eu tenho proteases. Aí as proteases, por exemplo, a acrosina, a neuraminidase, facilita com que o espermatozoide fixe na membrana do óvulo para que ocorra a fixação e aí o núcleo consiga penetrar e ocorra a fecundação. Beleza? E outra coisa, lembra que o que penetra no espermatozoide é o núcleo e não o citoplasma. Por isso que a gente diz que toda mitocôndria é de origem materna e não paterna, tá? Lembra disso também. A partir do momento que eu tenho a fecundação, né, cariogamia, anfimixia, fecundação, fertilização, e agora essa célula aqui, ela vai sofrer sucessivas divisões celulares. Essas sucessivas divisões celulares a gente vai chamar de clivagem. O que é clivagem? É justamente as divisões que vão ocorrer internamente nessa célula. Então, ela não aumenta muito de volume logo do início, não. Ela vai se dividindo assim, interno. O que é 1 vira 2, o que é 2 vira 4, o que é 4 vira 8, 16, 32, que é o que a gente vai chamar depois de mórula, depois de blástula, gástrula e neurula, tá? Só que, para a gente entender isso, a gente vai ter que entender que essa célulazinha aqui fecundada vai ser chamada de célula
ovo. Célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto é uma célula 2N. Ah, beleza, é uma célula 2N. Ok, Ronzinho. Se é uma célula 2N, então essa célula vai sofrer sucessivas divisões. Por que o nome ovo? Porque a partir daqui vai desenvolver um embrião. Primeira célula, né? Primeira célula de desenvolvimento. E aí, a partir dessa célula, a gente vai classificar os tipos de ovos. Ou a gente pode até dizer assim, tipos de células fecundadas. Quando a gente fala tipos de ovos, eu tenho ovo oligolécito, ovo heterolécito, ovo megalécito e ovo centrolécito. Tá aqui, ó. E essa classificação do ovo equivale como, Juan? É pela quantidade de vitelo. Pronto, eu vou passar disso. Deixa eu passar aqui e volto. Ovo de uma ave. No ovo da ave eu tenho a parte branquinha, que a gente chama de clara, e eu tenho a parte amarela, que é a parte chamada de gema. Na clara, eu tenho muita proteína, albumina, tal, enfim. Na gema, a gema é o que a gente chama de vitelo. O que é o vitelo, Juan? É a parte nutritiva do ovo. Se fosse na planta, a gente não chamaria de vitelo, a gente chamaria de endosperma, tá? E aí, quando a gente fala no vitelo, o vitelo é a parte nutritiva do ovo. Beleza. Por que, Juan, tem que ter parte nutritiva? Lembra que se esse ovo é um ovo galado, o que é um ovo galado? É um ovo que ocorreu a participação do galo, fecundado. Se esse ovo for um ovo fecundado, ali vai desenvolver um embrião. E se ele não foi fecundado, Juan, não vai desenvolver embrião nunca. Porque o que é o ovo? O ovo é um óvulo que foi liberado, que pode ter sido fecundado ou não. Se ele foi fecundado, a gente chama de galado. Se não foi fecundado, é não galado. Então, se não teve fecundação, não tem embrião ali dentro. Por isso que esses ovos que a gente compra, esses ovos de granja, a maioria são ovos não galados. Por quê? A galinha, ela é estimulada, pode até ser estimulada hormonalmente, né? O humano pode estimular pela poliovular. E aí o que é que ela faz? Ela ovula. Quando ela ovula, ela libera um óvulo. Se esse óvulo não teve, se essa fêmea não teve participação do galo, esse ovo é um ovo não galado. Então não há formação do embrião, não há desenvolvimento do embrião. Agora, se for, por exemplo, eu crio galinha em casa, tal, não sei o que, lá na granja, enfim. E aí eu tenho galinha, galo, tal, possivelmente esse é um ovo galado, porque o galo, ele vai copular com todas ali, né? Ele vai dar conta de todas. E aí, o que acontece? Ele vai fecundar, ao fecundar, ali dentro vai desenvolver o quê? Um embrião. Lógico que tem que ter tem que ter a temperatura ideal, os nutrientes, tal, enfim. Então, alguém aqui já deve ter pego um ovo, quando partiu, tinha como se fosse uma estrutura interna vermelhinha desenvolvendo. O que é aquilo ali? Ai, que medo. Um embrião. Poderia ter sido um embrião Luan, dentro. Oi. quando voltar da quarentena, bora fazer um pintinho pra deixar no Silvestre? Bora. Dizer o quê? Desenvolver ele? Ó, que bonitinho. Bora fazer um pintinho. Mas dá pra fazer isso, sabia? Tem um experimento que é assim. Quebra o ovo, Sim, eu vi. tira, bota um plásticozinho. Agora, aquilo ali não é tão simples, não. Porque eu tenho... Sabe quem é Kelly, do laboratório? Oi? Não tem Kelly, do laboratório, Sei. professora? Aham. Ela queria fazer no final do ano. Ela vir pra cá em dezembro pra gente fazer esse pintinho. Eu fiquei tipo, amada. Mas tem que manter temperatura, não é tão simples não. Manter temperatura, você viu que ele E fica eles injetam injetando. alguma coisa, né? É, Eu não- ele não sei injeta, isso, ele injeta ali, ele tem característica enzimática, mas ele injeta também É isso. água, eu tenho que ter uma concentração, mas ali ele está injetando nutriente para estimular o desenvolvimento daquela célula, porque eu tenho que ter temperatura ideal. Nossa, sim, sim. Ideal ele não desenvolve, não. Eu também vi um vídeo, eu acho que ele estava passando algodão ao redor do ovo como se estivesse estimulando. Assim, não explicou, né? Mas eu acho que era algo como se fosse a galinha chocando uma estimulação. Algo do tipo. É isso. Primeiro ele tira, limpa todinho, né? Você vai ver que ele vai abrir, bota um plástico aqui. Eu boto esse experimento na próxima aula. Aí eu explico direitinho o que está acontecendo ali. Ó, e aí o que acontece? A partir daí, se é um ovo galado, então ali eu tenho um embrião e tal. E é isso que a gente vai classificar os tipos de ovos. Os tipos de ovos podem ser classificados de acordo com a quantidade de vitelo. E aí, a gente vai precisar entender assim, ó. Vamos entender antes de ler aquilo ali.
O que é um ovo mega? Megalécito. Mega, grande. Lécito é vitelo. Então, o ovo megalécito é um ovo que possui muito vitelo. Um ovo oligolécito é um ovo que possui pouco vitelo. Oligarquia, pouco, tá? Pouco vitelo. O que é um ovo mediolécito? Quantidade mediana de vitelo. Então, eu tenho oligolécito, pouco vitelo. Mediolécito, quantidade mediana de vitelo. Megalécito, muito vitelo. E ainda por cima eu tenho um outro ovo chamado de centrolécito, que é um ovo que tem muito vitelo, só que na região central do ovo. Então eu tenho oligo, mediolécito, centrolécito, megalécito. Tanto centrolécito quanto megalécito tem muito vitelo. A diferença é que ser vivo vai formar esse ovo, tá? Então vem para cá, ó. E aí eu vou precisar de... Se tu tem um ovo com muito vitelo, ó o bisuzinho. Esse ovo, esse embrião, ele vai ser desenvolvido dentro do corpo da fêmea ou fora? E aí? Dentro, porque o ovinho tá com muita coisa, ele vai se aproveitar dessas coisas dentro do ovo. Vamos lá entender? Lu, um dia você vai, por exemplo, a ave põe ovo, né? A ave forma lá o ovo, põe o ovo e tal, beleza. Esse embrião vai ser desenvolvido fora do corpo da fêmea, não vai? Uhum. Beleza. Você um dia vai formar um ovo, só que é chamado de célula ovo ou zigoto, certo? Você vai formar um embrião, vai desenvolver um embrião. Fechado até aí? Beleza? Só que aí vem a pergunta. Se tu vai desenvolver um embrião dentro de você, quem vai nutrir esse embrião? Eu. Você. Quando a fêmea bota lá o ovo, a galinha bota lá o ovo, quem vai nutrir esse embrião? O ovo. Já está dentro do ovo. Aí eu pergunto, o seu ovo e o ovo de uma ave, qual dos dois possui mais vitelo? O da ave? Isso. Então, o que é que eu preciso que você entenda? Quando a gente fala em ovo de ave, réptil, algum Muito vitelo. tem que ter muito vitelo, porque é esse vitelo que vai gerar nutriente para um embrião que está dentro do ovo. Quando você tem maninha que está buchuda, está grávida lá, e maninha que vai nutrir o embrião, a nutrição passa via cordão umbilical. Então, dentro desse ovo, precisa ter muito vitelo? Não. Por que não? Porque o vitelo, que é a parte nutritiva do ovo, vai passar da mãe para o feto. Nesse caso, o que é o vitelo? Bioquimicamente falando, carboidrato, lipídio. Por isso que o ovo tem colesterol. Colesterol é base de quem? De lipídio, né? Por isso que no ovo eu tenho muita vitamina, lembra? Vitaminas eu tenho grande quantidade no ovo, porque eu preciso ter nutriente, eu preciso ter vitaminas para gerar desenvolvimento lá do embrião. Então, vitelo, para quem perguntou, Ari, a vitelo é a parte nutritiva do ovo, tá? E aí esse ovo ele pode ter muito ou pouco vitelo. Se o ser vai ser desenvolvido dentro do corpo da fêmea, ele vai ser nutrido pela fêmea. Se ele vai ser nutrido pela fêmea, dentro do ovo que vai desenvolver, precisa ter muito vitelo? Não. Por exemplo, esse bebê aqui, ó, ele está dentro da estrutura de um ovo. Aqui, quem está nutrindo? Cordão umbilical. Então, dentro desse ovo precisa ter muito vitelo? Não, porque a nutrição é mãe e feto. Agora, se eu estiver falando de uma ave, na ave, quem está nutrindo a ave, o ovinho, o que tem de nutrição para desenvolvimento daquele pintinho ali dentro, já tem que estar dentro do ovo, que é justamente essa imagem. Nessa imagem, veja que eu tenho muito vitelo, e depois está vendo que o embrião está desenvolvendo? Está desenvolvendo. Ó, o pintinho já formando, ó, e ele vai consumindo até ele consumir quem? O vitelo. E aí, quando ele consome o vitelo, ele já está grandinho, ele já consegue quebrar a casca do ovo e sair. E aí é interessante, porque para quebrar a casca do ovo, o ovo ele tem que ficar cada vez mais poroso e mais fininho. Aí você vai entrar em anexos embrionários, que aí vai ter o córeo, o alantoide, saco vitelínico. Aí tem um anexo que é chamado de alantoide. O alantoide, ele também é responsável por retirar, que a gente vai estudar isso ainda. Ele retira cálcio da casca do ovo para jogar para o embrião, para formar o embrião, formar a estrutura óssea do embrião. Ainda por cima, a casca do ovo fica frágil. E fica frágil, ele vai aqui, ó, quebra e ele sai. Aí tem um pintinho. Então veja que quando a gente fala em relação aos tipos de ovos, a gente vai ter que classificar de acordo com a quantidade de vitelo. Então, de acordo com a quantidade de vitelo, o ovo pode ter muito ou pouco vitelo. Beleza, Ari? Deu para entender isso? Eu vou explicar agora como é esses tipos de ovos. Mas é pela quantidade de vitelo que eu classifico o ovo. Ok? Beleza, massa. E aí tu vens para cá, ó.
Classificação do ovo quanto à quantidade de vitelo. Vamos para cá. Se a gente ler, deixa eu sair daqui, pronto. Meninos, aí eu queria que vocês participassem. Quando a gente fala um ovo que tem... Pronto, um ovo de ave. Tem muito ou pouco vitelo? Ave. Muito. Muito. Réptil. Vou tirar o fone aí que é para vocês responderem mesmo. Réptil, muito ou pouco vitelo? Muito vitelo. Então, Muito. ave, réptil, possuem o quê? Muito vitelo. Muito. Fechado até aí? Beleza. Pergunta. Inseto. Alguém já viu o ovo do inseto? É um negócio branquinho. Já? Pronto. No ovo do inseto, o ser vai ser envolvido dentro do corpo do inseto? Não, é fora. Então, o ovo do inseto tem que ter muito ou pouco vitelo? Muito. Então, ovo de inseto, ovo de réptil, ovo de ave, alguns peixes possuem o quê? Muito vitelo. Muito vitelo. Aí, a diferença é, ovo de réptil, de ave, de peixe, alguns peixes, é chamado de megalécito. Ovo que possui muito vitelo. Certo? Distribuído no ovo todinho. Ovo de inseto é chamado de centrolécito. A diferença é que tem muito vitelo, só que o vitelo está no meio do ovo. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem. Beleza? Agora, se eu chego para você e digo assim, mamífero, que não seja o monotremado, o ornitorrinco e a équidna. Porque se for o ornitorrinco e a équidna, o ovo, ele vai pôr o ovo, né? Se ele vai pôr o ovo é megalécito. Mas mamíferos em geral, sem ser o ornitorrinco e a équidna, ou seja, os monotremados, possuem muito ou pouco vitelo? Pouco. É um ovo chamado oligolécito. Beleza? Beleza? Então, a partir daí, você vai entender se tem muito ou pouco vitelo pelo desenvolvimento dele. Beleza, Ju? Tranquilo aí? Dá para entender? Massa? Ok. E aí vem. Quando a gente fala nesses tipos de ovos, vamos para cá. Ovo oligolécito. Aí eu tenho dois tipos de ovos oligolécitos, com e sem diferenciação polar. A diferença é, tem pouco vitelo, aí o vitelo está no ovo como um todo, bem pouquinho, e o vitelo está pouquinho, mas mais numa parte que eu consiga visualizar. Ó. Na questão Enem, ele geralmente pergunta só oligolécito. Se é oligolécito, ele possui pouco vitelo. Quem possui pouco vitelo, Juan? Aí, equinodermo, anfioxo. Anfioxo é um protocordado que a gente vai estudar para desenvolvimento lá de estrutura colunar, vertebral, tal, que é justamente desenvolvimento para a formação dos vertebrados, tá? E aí vem equinodermo, anfioxo. Mas o que ele pergunta mais é quem? O que ele fala mais? Mamíferos. Mamífero possui ovo o quê? Oligolécito. Ovo com pouco vitelo. Massa? Aí vem ovo. Daqui a pouco eu volto para aquele lá. Ovo com muito vitelo. São chamados de megalécito. Tem outro nome, Juan? Tem. Telos. Telolécito completo. O que é telos? Telos, todo, total, completo. A gente pode dizer como se fosse fim, né? Telolécito completo. Então, o ovo está praticamente todo completo de quê? De vitelo. Então, megalécito, também chamado de telolécito completo. Quem são, Juan? Peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos monotremados, o ornitorrinco, por exemplo. O ornitorrinco e a équidna, tá? Agora, se eu chego para você e digo assim, ovo centrolécito, tem muito vitelo? Tem, só que veja que a diferença é que o vitelo está no centro. Esse vitelo está no ovo todinho, e esse vitelo só está onde? No centro, mais no centro. Na periferia não tem. Então, a gente chama de ovo centrolécito. Exemplo, inseto, artrópodas. Beleza? Só que aí vem um que aí a gente vai precisar lembrar. Veja. Quando eu falo para você assim, anfíbio. Meninos, anfíbio, o nome dele já é dúbio. Anfíbio, anfiduplo, biovida, animal de dupla vida. Então, tudo do anfíbio é dois. Por exemplo, anfíbio, excreta nitrogenado. Se ele estiver em ambiente aquático, água doce, o excreto nitrogenado é o quê? Amônia. Quando ele é adulto, o excreto nitrogenado é ureia. Sistema circulatório. Quando girino, o coração dele tem 2 cavidades. Quando adulto, tem 3 cavidades. Quando a gente fala em relação
ao tipo de ovo, também vai diferenciar. Então, o que é que acontece? O ovo do anfíbio é um ovo chamado de mediolécito ou telolécito incompleto. Por que mediolécito, Juan, ou telolécito incompleto? Porque eu tenho quantidade mediana de vitelo. Se eu tenho quantidade mediana de vitelo, não tenho muito, nem tenho pouco, tenho quantidade mediana. Para a gente nunca precisar decorar, lembra assim, o anfíbio, o tubo dele é duplo, então nem é muito, nem é pouco. Quantidade mediana. O maior exemplo, o único exemplo que a gente tem de ovos ditos mediolécitos são os anfíbios. Então aqui, ó. Eu tenho ovo dito, deixa eu voltar lá, oligolécito, heterolécito ou mediolécito, também chamado de telolécito incompleto. E aí, oligo, mamífero, heterolécito, mediolécito ou telolécito incompleto, anfíbio. Megalécito, muito vitelo, peixe, répteis, aves e mamíferos monotremados, ornitorrinco. E centrolécito, os insetos. Então, veja que eu preciso disso para você entender que, a partir do processo de fecundação, eu vou formar uma célula ovozigoto. Dentro dessa célula ovozigoto, eu vou ter nutriente. Esse nutriente é chamado de vitelo. Esse ovo ele pode ter muito ou ele pode ter o quê? Pouco vitelo, tá? Então, a gente pode chamar esse ovo de megalécito, oligolécito, centrolécito ou simplesmente mediolécito. Beleza, minha gente? Deu para entender isso direitinho? Deu? Lu, Nath, todo mundo? Ju, Diogo, Samuel, Ju, Tá de boa. Pra mim tá Levi. Deu mesmo? Cecília. Tranquilo. Ô, Juan, tu vai Disney. disponibilizar essa aula assim que terminar, tipo, no Estuda? Eu vou baixar ela. De baixar ela, eu boto lá no Estuda. Beleza, obrigado, Juan. Beleza? Não, não é assim, não, porque tem que baixar, lá. Mas aí depois vai estar lá. Tranquilo. Beleza? Diz assim, ó. Amanhã ele vai estar. Amanhã essa aula vai estar no Estuda, fica mais fácil, sim. Ah, beleza. Massa. Aí eu vou botar essa e a de fotossíntese. Ok? Ok. Deu para entender direitinho tudo. Tudo tranquilinho. Veja, eu não vou continuar porque depois disso aí entra tipos de clivagem, que aí em tipos de clivagem eu vou ter que explicar mais algumas coisinhas. Então, qual é a tarefinha? Eu preciso que vocês lembrem essa parte de tipos de ovos. Que na próxima aula eu vou continuar a embriologia, eu vou botar lá tipos de clivagem, e aí a gente entra nos períodos embrionários, nos períodos lá da embriogênese, né? Períodos embrionários, é mórula, blástula, gástula, neurula, aí vem anexos embrionários e folhetos embrionários. Beleza? Então, próxima aula, embriologia. Ok? Deu para entender? E aí, eu queria marcar com vocês. Qual é o dia que a gente pode fazer lá nossa revisão? Revisão não, desculpa. Nossa Tira a dúvida. tira dúvida. Pronto. E aí eu vou encerrar a aulinha agora, aí vai ficar gravada e vou baixar e depois boto lá no estudo. Tranquilo, meninos? Massa? Ok? Fiquem na paz e estudem muito, viu? Muito mesmo. Tá bom. Beijo. E hashtag fiquem em casa. Verdade. de boa.